O tema hoje é todo trabalho é importante. Amém. Não Isso é? mesmo. Então, lá em Atos 11, de 22 a 24, tá? Pega comigo aí. A notícia a respeito deles chegou ao ouvido da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todo que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Então nós temos aqui, se um líder da igreja primitiva pode ser chamado de servo, este é Barnabé. Ele teve iniciativa e fez tudo quanto pudesse aumentar o ânimo. Número de pessoas ou dinheiro, ele liderou com clareza e exemplo, tornando-se servo. Ele não considera nenhuma tarefa sem importância. Se Deus chamasse você para ser um novo Barnabé, para outro novo Paulo, se você soubesse que este novo emergente líder iria ofuscá-lo, você aceitaria esse chamado? Em outras palavras, você é mesmo um servo? Eita. O que permitiu Barnabé demonstrar um estilo de vida como esse? Não é? Aqui tem várias perguntas, eu não vou responder porque o Rogerinho está doido para responder aqui. É desse jeito, tá vendo? Ai, meu pai. Essa palavrinha, você está disposto a permitir que o outro cresça e você diminua? Não é? Teoricamente. É duro, né? Mas é muito curiosa, né, a participação de Barnabé no livro de Atos. A gente começa a ver a participação e a vida de Barnabé logo lá no finalzinho do capítulo 4. Então, ele ainda não estava, né, nessa posição, porque bem no princípio da igreja. E é muito interessante que a gente fez um programa anterior falando sobre a disponibilidade do coração. Quando ele entregou, né? Sim. E também fizemos um paralelo com relação a Ananias e Safira, quando eles retiveram, né? Mas o final do capítulo 4, ele termina com essa referência a respeito da generosidade que havia em Barnabé e também na sua casa, na sua família. Porque lá faz uma referência muito clara que Barnabé, ele vendeu o que tinha e entregou isso, colocou isso aos pés dos apóstolos e foi viver, né, de uma maneira como os outros da igreja, né, sem estar em função daquilo que ele tinha. E é muito interessante, Guerra, que você coloca que Barnabé ele conseguiu crescer em motivação, né, onde ele estava, as pessoas eram motivadas, as pessoas tinham recursos financeiros e as pessoas também tinham o que fazer. Isso. Né, porque ele sempre estava ajudando as pessoas a discernir. Esse conjunto ele trouxe, e esse conjunto aí muito importante, né? Ânimo, né? Recursos e trabalho. E trabalho, né? São... Então, ele realmente, em todos os momentos, ele está agindo em função de alguma coisa, de uma visão que Deus, com certeza, fez e deu a ele. Agora, nessa relação entre Barnabé e Paulo, que aí, né, nesse caso, você cita e levanta esse questionamento, Barnabé, primeiro, ele foi uma das pessoas que acreditou no chamado de Paulo. Talvez tenha sido um dos primeiros defensores de Paulo, porque ele via em Paulo o chamado de Deus e uma conversão genuína. Então, Barnabé foi quem muitas vezes ele falou em favor de Paulo, inclusive em Jerusalém. Com certeza. Foi Barnabé que estava junto com Paulo lá em Damasco e ajudou, né,
ele lá, até mesmo livrando das armadilhas que armaram para ele. Então, Barnabé foi um homem que teve uma visão a respeito daquilo que Deus tinha para fazer na vida de Paulo e na vida de outros líderes dentro da igreja. Isso mesmo. E ele, muitas vezes... Ele foi referencial, né? Sim, na vida deles. Né? Ele foi um referencial na vida de muita gente, inclusive na vida de Paulo. Né? Depois há uma divisão e aí Paulo ele acaba fazendo uma outra viagem com Silas, mas essa função, esse papel de Barnabé foi extremamente importante e não parou aí, né? Um papel, podemos dizer, apostólico mesmo. Sim, com certeza. Numa visão apostólica, numa visão de levantar líderes, de treinar líderes, né? de evangelizar, né? E de estabelecer fundamentos para a igreja. Porque depois que ele se separa de Paulo, ele continua, ele vai para outro lugar e leva, inclusive, Marcos, né? Juntamente com ele. E aí nós não temos mais muitas referências a respeito, né, daquilo que Barnabé fez no livro de Atos. Até porque, e vale a pena a gente considerar isso, porque o livro de Atos foi escrito por Lucas. E Lucas, em determinado momento, ele está próximo de Paulo. Nós vamos ver Lucas, quando escreve lá no final a respeito das viagens de Paulo, ele fala, e nós fomos. Então isso dá uma visão muito clara de que Lucas estava junto com Paulo. E aí, por isso, o enfoque do livro de Atos vem sobre a pessoa de Paulo, né? A história e como Paulo foi conduzindo as coisas, não sobre a pessoa de Barnabé. Mas isso não quer dizer que Barnabé pendurou a chuteira, né? Ou deixou de fazer a obra. Não temos o registro dessa obra. Como não temos também o registro da obra de tantos outros apóstolos, né? Porque isso não ficou registrado como ficou registrado através de Lucas no livro de Atos. Amém. Sim. Nós já temos aqui várias participações. Temos uma aqui, DDD 83, diz, bom dia, quem está falando é a Genilda e Gisélio. Estamos assistindo o programa. Ok, muito obrigado, viu? Deus abençoe. 83 é o quê? 83? Sergipe, essa região? Deve ser por lá. Nordeste. É Nordeste. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Obrigado aí pela audiência, estarem acompanhando aqui o programa. Tem uma pergunta aqui, Rogerinho Guerra. Bom dia, pastores, DDD 98, Maranhão. Eu gostaria de uma orientação. Eu estive no urologista e ele pediu alguns exames, e dentre eles um espermograma. É pecado eu fazer esse exame, espermograma? É o Israel de São Luís do Maranhão. Rogério, não é um pecado você fazer um espermograma, até mesmo porque eu estou entendendo o que você pode considerar como pecado, né? É a questão de como extrair, né, esse esperma para fazer o espermograma. O negócio é a motivação e aquilo que você vai precisar de exercitar mentalmente para fazer. Mas você vai estar fazendo isso não como um ato, né, em busca do prazer, e nesse caso, um prazer isolado, né? Mas você vai fazer isso por uma necessidade física. Então, não é pecado. O pecado, na realidade, muitas vezes não está só no ato, ele está na motivação para o ato, né? Então, não vejo nenhum impedimento. Inclusive, eu já tive que fazer e fiz e não tive peso nenhum por isso. Não é um ato ilícito, é um ato lícito. Lícito, né? Necessário nesse momento. Necessário, pensa assim. Não é? DDD 73. Oi, bom dia, meu nome é Emily. Oi, Emily, Deus te abençoe, né? Bom dia para você, que você possa estar aí, não é, recebendo do Senhor. Obrigado por estar acompanhando aí a programação da Rede Super. Gostaria de uma orientação. Exemplo, o texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os propósitos
né, em Romanos 8, 28 e 29, teria a ver com acontecer uma coisa ruim para acontecer uma coisa boa, como costumamos falar? Muito confuso. Pode me explicar? Deu para entender a pergunta dela? Ela está confusa mesmo, Só pela pergunta está confusa. Tá. Olha, todas as coisas cooperam. Não significa que todas as coisas, no primeiro momento, elas são boas. Não é? O cooperar significa agir, né? Cooperação, é operar junto. Essa é a ideia da palavra. Né? Então, cooperar é estar junto com uma operação. Então, mesmo que seja ruim, ela opera junto para que alguma coisa boa aconteça em detrimento daquilo que aparentemente seja ruim ou, num primeiro momento, não seja bom. Agora, o que é bom e o que é ruim? Isso depende muito da nossa expectativa. Agora, claro, há tragédias, né? Sim. E mesmo diante de tragédias, há possibilidades de haver alguma coisa boa? Sim. Há possibilidades de gerarem resultados, né? De gerar aprendizado que seja bom. Esta é exatamente a primeira visão que nós temos para o juízo de Deus. Muitas vezes as pessoas falam, mas Deus está pesando a mão, Deus vai trazer juízo. Mas Deus, ele no primeiro propósito dele com o juízo não é trazer condenação, é trazer graça. Então, o juízo de Deus é para que nós nos aproximemos dele. É como se Deus estivesse colocando sininho e tocando sininho para nos alertar. Então, o juízo de Deus, ele vem para realmente gerar em nós, né, um arrependimento, um retorno a ele. E aí sim, você pode pensar assim, isso é ruim? Sim, momentaneamente é. Mas quando eu volto para o Senhor, aquela experiência com aquele juízo ou com aquela situação ruim, ela vai realmente gerar algo muito maior. Então, esse bem pode não ser visível imediatamente aos meus olhos, mas com certeza coopera para o bem. Né? Crescemos. Todo crescimento dói, mas crescer também faz parte da vida e é bom. Com certeza. Né? Ele não tinha nada a provar. Né? Que nós sabemos o que permitiu Barnabé demonstrar um estilo de vida como esse. Primeiro, ele não tinha nada a provar. Né? Então, já é um ponto positivo. Né? Isso. Ô Guerra, não havia uma preocupação em Barnabé de provar nada para ninguém. Muito bom. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso tira um peso muito grande das costas de qualquer pessoa. Quando você está fazendo alguma coisa porque tem que provar para outros, né? Que você é capaz, ou que você é bom, ou que você está certo, ou que é aquilo que tem que ser feito. Então, você vai com um peso e uma responsabilidade. Sim. Quando você realmente não tem que provar nada para ninguém, e agora, é muito interessante o quanto isso está ligado à crença da nossa própria identidade. Né? E eu acho que aí tem muito mais a ver com aquilo que a gente vê no nosso cotidiano dentro da clínica ou em qualquer outro lugar que a gente vai ministrar, porque isso é algo muito sério. Quando você sabe exatamente quem você é, você não precisa estar criando uma imagem, né, e nem provando para ninguém aquilo que você é. Você sabe quem é. Então, essa crença, essa identidade, quando ela é bem consolidada, quando ela é algo que você tem com muita clareza, isso te dá um respaldo. E aí nós entendemos que, primeiro, Barnabé sabia exatamente quem ele era. Então, e isso ajuda muito na hora de servir. Com certeza. Então, ele pode estar limpando o chão, que ele sabe quem ele é. Ele pode, de repente, estar no púlpito, que ele sabe quem ele é. O fato de estar no púlpito ou limpando o chão não muda quem ele é. Então, ele pode fazer as duas coisas.
tranquilamente que isso não altera, ele não é o que ele faz, ele é o que ele realmente é. Exato. Então, quando você sabe quem você é, né? Não somente quem você é em Deus, mas quem você é mesmo como pessoa, como indivíduo, como um ser único, exclusivo, não é? Criação de Deus. Então, você tem essa crença bem estabelecida dentro de você, você não precisa provar nada para ninguém. Os outros podem até pensar, os outros podem até falar, mas você sabe quem você é. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.